Meus queridos, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado, Deus seja glorificado, ainda mais aqui nesta noite. É uma satisfação estar aqui com vocês, com esta igreja maravilhosa, uma vez mais, louvando e enaltecendo o nome de Jesus. Tenho certeza que a presença de Deus tem enchido os corações aqui nesta noite. E sem dúvida encherá ainda mais por meio da ação do Espírito de Deus nesta noite. Queridos, eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus, por bondade, por misericórdia, tem concedido a nós. E para tanto eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 1, e nós estaremos lendo alguns versículos, a partir do versículo de número 6, Josué, capítulo 1, versículo de número 6 a seguir. Dou graças a Deus pela vida do pastor Josué Brandão, pela vida de todos os demais pastores que têm feito a obra de Deus aqui neste lugar. Também quero parabenizar todos os irmãos que estiveram aqui ontem, dando a sua contribuição, cooperando com o trabalho social, que teve como objetivo assistir centenas de crianças aqui. Foi maravilhoso, foi lindo. Deus em Cristo continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Josué capítulo 1, versículo de número 6 a seguir. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia Sagrada: sê forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você pode dizer amém? Amém? Diga assim comigo: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Diga mais forte: bem-sucedido.
Amém? Meus queridos irmãos, com base nos versículos que nós acabamos de ler, eu quero falar sobre três passos para uma vida bem-sucedida. Quando nós lemos a Bíblia, às vezes nós passamos por cima de muita coisa. Por isso que o salmista, no capítulo 1 do livro de Salmos, ele diz que bem-aventurado é aquele que lê e medita. Ler e meditar é muito diferente de ler. E quando nós apenas lemos a Bíblia Sagrada, nós deixamos de colher para nós verdades extraordinárias que podem mudar a nossa vida completamente. Quando nós apenas lemos, passamos por cima de alguns princípios que são de grande importância para nós como pessoas, como seres humanos. E quando nós lemos estes versículos, ora lidos aqui nesta noite, eu pude ver o Senhor Jeová instruindo Josué, mas não foi nesse caso aqui o pastor Josué Brandão, não, foi Josué, auxiliar de Moisés. A gente vê Deus auxiliando Josué, dando a Josué alguns princípios ou algumas receitas, algumas coisas que seriam de suma importância para que ele fosse bem-sucedido na sua trajetória. Quando nós analisamos a vida de Josué, nós vemos que Josué, ele aparece ainda como escravo lá no Egito. Depois, Josué aparece como um soldado, pelejando em favor de Israel. Mais na frente, em Números, capítulo 13 e 14, Josué aparece como um dos 12 espias, os quais Moisés tinha enviado para observar a terra prometida. E quando chega no capítulo de número 1, do livro que leva o seu nome, nós vemos Deus chamando Josué para uma conversa séria. E Deus diz mais ou menos assim, com as minhas palavras. Ele diz: olha, Josué, o negócio é o seguinte: Moisés, o meu servo, está morto. Ele já passou desta para melhor. E eu estava ainda há pouco falando com o pastor Miguel, que Moisés foi o único homem que fez Deus se tornar coveiro por um dia. Moisés foi o único homem que teve o privilégio de ser sepultado pelo próprio Deus. Agora veja a grandeza deste homem diante de Deus. E no capítulo 1, a gente vê Deus chamando Josué para ser sucessor deste homem, para continuar um projeto que Deus havia começado com ele, um projeto que não podia dar errado. Afinal de contas, Deus havia empenhado a sua palavra, Deus havia liberado uma promessa para Israel, e todo aquele povo estava aguardando o cumprimento daquela promessa, e aquela promessa não poderia se cumprir se o homem chamado Josué falhasse. Deus chamou Josué porque acreditava na capacidade dele concluir aquele projeto. Mas Deus o chama, e eu vejo Deus pelo menos dando 3 orientações básicas para Josué. Primeiro passo que Deus ordena
a Josué. Ele chama Josué e diz: Josué, meu filho, meu servo, esforça-te e tem bom ânimo. Deus sabia que a tarefa de fazer Israel atravessar o Rio Jordão não era uma tarefa fácil. Certamente Deus sabia que no íntimo Josué iria por algum instante esmorecer, por algum instante pensar em desistir. Afinal de contas, ele era homem. Mas Deus o chama e diz: olha, se você quiser ser bem sucedido neste projeto, nesse investimento, você precisa se esforçar. Ou seja, você precisa descruzar os braços, arregaçar a manga da camisa, colocar a mão na massa e trabalhar arduamente. Deus estava dizendo: você não pode parar. E no original a palavra esforçar significa empreender uma força além daquela que a gente costuma empreender. Deus estava dizendo a Josué: você precisa dar o seu máximo. Se você quer fazer este povo atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida, você precisa se esforçar. Queridos, Deus não confia os seus projetos a pessoas que não são esforçadas. Deus não chama para fazer parte dos seus sonhos aquelas pessoas que não têm compromisso de colocar a mão na massa. A Bíblia diz que Deus, Ele não conta com preguiçosos na sua obra, na sua seara. A ordem de Deus, ou a instrução de Deus para aqueles que gostam de fazer corpo mole é: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e aprende com ela. Deus nunca gostou daquelas pessoas que não têm iniciativa e que espera sempre que alguém tome a decisão, quando às vezes é preciso você tomar a decisão. E isso requer esforço, queridos. A história diz que todos os homens de sucesso aí fora e dentro da igreja foram homens que se esforçaram. Eu poderia falar do mega empresário Silvio Santos, e quem não conhece a história dele diz assim: herdou uma fortuna dos pais. Não, esse aí acertou na Mega Sena, mas a história dele diz que ele começou vendendo bala e caneta nos pontos de ônibus. Acordava bem cedo e partia para a batalha. Aí tem aqueles que ficam assim: Deus me falou que eu vou apenas assinar documentos, eu vou ficar no escritório, no ar-condicionado, só despachando, só liberando. Meu filho, se Deus lhe falou isso, amém, e fiel é Deus para fazer isso, mas até lá, o que é que você está fazendo para que isso aconteça? Mas até lá, o que é que você está fazendo para que as promessas de Deus se cumpram? Está ficando de braço cruzado esperando o anjo vir construir o escritório, outro vir colocar um ar-condicionado e te entregar a chave e dizer: entra, é teu? Isso não vai acontecer, queridinha. Isso não vai acontecer, queridinho. Eu só caso, por exemplo, tem as moças que dizem assim: eu só caso quando tudo estiver pronto. Já começou errado, porque para quem quer casar, sempre vai faltar alguma coisa.
Aí diz assim: não só caso quando tiver máquina de lavar, máquina de passar, quando tiver máquina de enxugar, e máquina disso, máquina daquilo. Minha irmã, se você for esperar isso, você vai ficar para titia, você vai ficar para titio. Mas te garanto uma coisa: se você aceitar o desafio de esquentar a barriga no fogão, esfriar ali na pia, mais tempo, menos tempo, Deus vai honrar e vai te abençoar com aquilo que você pedir a Ele. E aí tem aqueles moços que querem casar. Meu irmão, tem 20, 30 anos e ainda vive de mesada. Misericórdia mesmo, irmão. E quer casar. Está entendendo? Quer casar, quer ter boa casa, mas 20 anos, baba. Tem que fazer toda semana, senão toma cara. 20, 30 anos, painho, e aí? Final de mês. Está entendendo? Não se esforça, não empreende nenhum esforço para conquistar o seu próprio sustento. Até hoje ele não sabe, ela não sabe de que lado só nasce. E aí você vai me perguntar: por que, pastor? Porque quando ela acorda, quando ele acorda, o sol já está no meio do céu, meu irmão, já é meio-dia. Até hoje ele não sabe de que lado só nasce, ela não sabe de que lado só nasce, porque dorme até altas horas. Mas quer ser bem sucedido, quer prosperar, quer ver as bênçãos de Deus. E a ordem de Deus a Josué: se você quer prosperar, se você quer ser bem sucedido, Josué, meu filho, trabalha, se esforça, coloca a mão na massa, acorda de madrugada, vai me buscar, chama o povo, bota o povo para marchar, lidera o povo, organiza, trabalha, Josué, se esforça. E aí você vai conquistar, e aí você vai prosperar, e aí você vai ser bem sucedido. Davi estava para seguir o caminho que todo homem aqui na terra um dia vai seguir. 1 Reis capítulo 2, Davi chama Salomão, seu filho, e diz: Salomão, meu filho, eu estou para seguir o destino de todo homem aqui na terra. Ele estava se referindo à sua morte, e ele diz: mas eu quero te dizer uma coisa, Salomão, se você quer ser bem sucedido. Davi chega para Salomão e diz: ó, esforça-te e ser homem, cabra macho, ser homem. Davi está dizendo: Salomão, aprende a se esforçar, aprende a trabalhar, aprende a investir, a negociar, porque tu serás bem sucedido como teu pai foi. Mas se você ficar esperando, Salomão, eu parti dessa para melhor, para você apenas ocupar meu trono, para você apenas desfrutar daquilo que eu vou te deixar como herança, você vai se dar mal, você vai quebrar a cara, porque a herança vai acabar, o reinado vai passar. E o que é que você tem, o que é que você fez, o que é que você empreendeu, o que é que você alcançou pelos seus próprios esforços? 1 Crônicas capítulo 28, versículo 10, ou é versículo 13, se não me foge a memória, a Bíblia diz o seguinte: esforça-te e faze a obra, esforça-te e faze a obra. A Bíblia Sagrada diz em Lucas capítulo 13, versículo 24, Jesus se referindo aos céus, Jesus diz assim, ó: esforçai-vos para entrar pela porta, porque ela é estreita. Ou seja, até para se alcançar a salvação, meu querido, é preciso empreender esforço, é preciso trabalhar, se esforçar, porque do contrário,
Não alcançaremos esta graça. Ou você está pensando que para ser salvo é só apenas aceitar Jesus e continuar do jeito que está? Não, para ser salvo é preciso se esforçar. É preciso aceitar Jesus? Mas é preciso orar, é preciso se esforçar para não pecar, porque do contrário a sua salvação torna-se comprometida. Olha para o irmão e diga: se você quer prosperar, quer ser bem sucedido, diga: esforça-te. Diga para ele: esforça. Diga ele assim, ó: para de reclamar, não vai adiantar você ficar reclamando de A, de B, de C, do prefeito, do governador, do presidente. Esforça-te e Deus fará as obras das tuas mãos prosperar. Quanto mais você se esforçar, mais Deus vai te abençoar, mais as coisas vão acontecer e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Segundo passo, o Senhor chama Josué. Primeiro manda se esforçar, depois o chama e diz assim, ó: e ser corajoso. Seja corajoso. O interessante é que no versículo 6, Deus manda Josué ser corajoso. No versículo 7 ele volta e diz: ser muito corajoso. Como quem disse assim: meu filho, não vai só adiantar você ser corajoso não. Para fazer esse povo aí atravessar o Jordão, para alcançar a terra prometida, você vai ter que ter muita coragem. Você vai ter que enfrentar muitos desafios. Você vai ter que matar o gigante, vai ter que rasgar o urso, o leão, vai ter que derrubar as muralhas de Jericó, vai ter que atravessar o Jordão, vai ter que enfrentar os inimigos. Você vai ter que ser muito corajoso. Não se empreende nada se não tiver coragem. Existem pessoas que passam a vida inteira projetando e nunca executam os seus projetos. Sabe por quê? Porque tem medo de correr o risco. Não abriu a empresa que Deus mandou, por quê? Porque tem medo de não dar certo e ter que fechar as portas. Eu conheci o irmão, 10 anos a economia deles estava num banco, mas não era num banco desse aí fora não, era no banco da sua cama, dentro do colchão, literalmente. E ele tinha um sonho de colocar uma loja, mas tinha medo. 10 anos querendo colocar a loja e 10 anos com medo de rasgar o colchão e investir o dinheiro na loja e mais tarde não dar certo. Quando foi um dia eu comecei a conversar com ele e de repente ele começou a chorar e ele disse: Deus está falando comigo através de você. Eu disse: como? Ele disse: pastor Jonatas, tem 10 anos que Deus me deu um projeto de um comércio, mas eu tinha medo, eu não tinha coragem de colocá-lo. E eu disse: meu filho, nesses 10 anos você pode ter perdido a oportunidade, sabe, de ganhar muito dinheiro e de fazer grandes investimentos na obra do Senhor. O que foi que você ganhou nesses 10 anos? Ele disse: nada, apenas o meu colchão aumentou um pouquinho, porque todo dia eu boto dinheiro lá. Eu disse: em nome de Jesus, meu filho, vamos lá, se você quiser me empresta uma faca, eu vou rasgar no meio, ou você investe esse dinheiro e o nome do Senhor é glorificado, ou então as traças vai comer teu dinheiro, as traças vai destruir e você vai ficar sem A e sem B. Quando eu digo que Josué teve que ter coragem, irmãos, é porque não é para qualquer um olhar assim para um rio, mandar os levitas colocar as plantas dos pés na água e dizer: o rio vai se abrir. Tem que ter coragem de fazer uma loucura dessa.
E se o rio não se abrisse? Você já pensou nisso? Se o rio não se abrisse, os levitas iam dizer: ei, rapaz, o homem está fora da direção, ei, vamos pegar ele, vamos dar o dele logo aqui, porque esse homem aí não foi constituído por Deus. Se o negócio desse errado, meu irmão, já pensou Josué dissesse assim: cerca Jericó aí 7 vezes, na 7ª volta, dá um grito, a muralha vai cair, e o povo cercasse, rodeasse, na 7ª volta o povo gritasse, e as muralhas não caíssem. O povo ia dizer: pega ele, faz uma cruz aí, porque a gente, já que o nome dele, porque no original, o nome Jesus tem a mesma origem do nome Josué, já que ele é um tipo de Jesus aqui no Antigo Testamento, então pega ele, vamos fazer que nem vamos fazer com Jesus lá na frente, faz uma cruz de madeira e vamos botar esse infame na cruz, porque ele não está na direção de Deus. Ele disse que o rio ia se abrir, o rio não se abriu, mandou a gente dar a volta na cidade, que a muralha ia cair, a muralha não caiu. E aí? Mas ele teve coragem de correr o risco. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: ó, se você quer ser bem sucedido, diga: tenha coragem de pelo menos correr o risco. E talvez você vai perguntar: mas pastor, e se não der certo? Se não der certo, glória a Deus e aleluia, pelo menos você vai trazer de lá a experiência de alguém que tentou, a experiência de alguém que teve coragem. E tem outra, sabe, essas pessoas que ficam aí do teu lado dizendo: cuidado irmão, não vai dar certo, cuidado irmão, cuidado com aquilo. Sabe o que é que eles são? Eles são medrosos, são medíocres, eles estão acostumados com a mesmice, mas Deus não quer isso para você. O que Deus tem para você é coisa grande, é coisa extraordinária, mas você tem que ter coragem, meu irmão, de correr o risco, de ordenar para o rio se abrir e ele se abrir, de dizer que as muralhas vão cair, e ela vai cair. Josué precisava de coragem. E eu lembro que Jesus disse lá no Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, Jesus disse que os medrosos não herdarão o reino de Deus. Sabe por quê? Porque os medrosos não têm coragem de confessar a fé em Jesus. Os medrosos são aqueles que diante de qualquer circunstância negam a fé. Diante de qualquer situação, nega o nome do Senhor Jesus Cristo. E se ele for assim, se ele agir assim, a sua salvação está comprometida. Por isso Jesus já disse logo: os medrosos, meu irmão, vão ficar de fora, porque os medrosos não vão ter coragem de passar aquilo que somente os corajosos vão passar. Os medrosos não terão coragem de chegar diante do diabo e dizer: eu sirvo a Jesus Cristo. Ainda que o diabo fira a sua carne, ainda que o diabo fira a sua família, os corajosos não estão nem aí para isso. Antes permanece confiando em Deus, crendo que Deus é Deus para livrá-los, para protegê-los e para entregá-los naquele grande dia uma coroa de glória. Você pode estar dizendo: mas pastor, como assim eu preciso de coragem? Precisa ter coragem. Você precisa ter coragem para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Quando o Senhor Jesus Cristo olha para a sua igreja, queridos, Jesus sabe quem é aqueles que Ele pode contar aqui na terra. Jesus sabe com quem Ele pode confiar, com quem Ele pode compartilhar seus projetos, seus planos. Jesus sabe que no meio desta multidão tem pessoas aqui que não têm coragem para fazer coisas que somente aqueles que são chatados de doido, aqueles que são chatados de desequilibrado, têm coragem de fazer. Quando Deus chamou Gideão, Deus disse a Gideão: Gideão, reúne um povo aí que eu vou dar livramento, eu vou entregar os midianitas, vou entregar os inimigos nas tuas mãos. Gideão reuniu 32 mil, Juízes capítulo 7, o Senhor olha para a multidão e diz: tem muito contigo.
Diga aí que quem for covarde e medroso que volte. Gideão sai cantando essa cantoria no meio do arraial e dizendo assim, diz o Senhor, quem for medroso, quem for covarde pode voltar. Quando Gideão acaba de cantar a musiquinha, 22 mil voltam, 22 mil vão para casa, 22 mil eram covardes, eram medrosos, e Deus sabia que medroso só serve para dar trabalho, queridos. E queridos, deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó, se aqueles 22 mil fosse para a batalha, eram 22 mil que teriam de ser trazidos pelos que ainda não tinham coragem, porque o medo, meu irmão, o medo paralisa as nossas ações, o medo bloqueia os nossos reflexos. Eu nunca vi uma pessoa que toma um susto e ela entra num estado elevado de medo, sair correndo, ela abre a boca, mas nem o grito sai, porque o medo bloqueia as ações. Quando alguém está com medo, esse alguém não consegue se locomover, não consegue andar, não consegue se mexer. Imagine 22 mil com armas nas mãos diante dos inimigos, e os inimigos dizendo, eu vou acabar com você, eu vou arrancar sua cabeça, eu vou desaversar seu corpo. Aqueles 22 mil ficariam parados diante dos inimigos e serviriam de churrasco para eles. Então Deus diz, não vai não, meu filho, é melhor você ficar em casa do que você ir para a guerra, servir de tropeço. Fica em casa, medroso, covarde, fica em casa. Mas quem tem coragem pode vir, porque o general dos generais está na frente deste exército. Com quem nesta noite Deus pode contar? Quem aqui nesta noite tem coragem de acompanhar o general Jeová Rafá, que não perde batalha? Levante as suas mãos nesta noite e dê glória ao Senhor. Agora, tem medo de escuro. Eu conheço pessoas que quando estão em casa, deixa eu contar isso para vocês, enquanto tem gente em casa, meu irmão, é o cabra macho. Ele não fala não, ele rosna assim. A mulher, bem, bota o jantar, é o homem, é o macho. Mas quando a mulher diz assim, bem, vou ali visitar a maninha, aí pega os meninos, arruma a menina e sai todo mundo, meu irmão, que ele fica sozinho em casa, vento que balança a cortina, meu irmão, se torna assombração. O gato derrubou a panela lá fora, é ladrão. Corre, escora a porta, chama o BOPE, a tropa de elite, que tem ladrão, e quando abre a porta, é um gato. Eu conheço um homem, não estou falando de vocês ainda não, mulheres, eu conheço um homem, que tirou todos os móveis de dentro de casa, chovendo no Rio de Janeiro, porque uma barata entrou dentro de casa, e ele não viu aonde ela estava. Ele disse assim, ou eu acho essa barata, ou ninguém dorme aqui hoje. Botou sofá, botou rack, botou cama, botou geladeira, botou tudo para fora. E a psicologia diz que quando você tem medo de algo, muito medo, aquele algo que é pequenininho se torna algo monstruoso para você. Então, tem pessoas aqui que uma barata, meu irmão, é um monstro de 7 cabeças, que um rato é um elefante dando com a tromba na sua porta. Seu medo. O medo faz você aumentar a lente das coisas. O medo faz você ver as coisas tudo grande. O que foi que fez? A multidão de Israel vê Golias, gigante. Foi o medo. A Bíblia diz que todos eles estavam tremendo de medo. E dizia assim, ó, o homem é gigante, a gente não pode enfrentar. Mas quando Davi olhou para Golias, olha como Golias se tornou pequeno. Davi diz assim, ó, quem é este incircunciso? Sabe o que ele está dizendo? Quem é este
ordinário pagão. Quem é esse que não faz parte da aliança de Jeová? Quem é esse que não tem compromisso com Deus? Olha como para Davi Golias era pequeno, e não deu outra. Golias tombou diante de Davi, porque Davi não teve medo de Golias. Tem mulheres aqui que tem medo de escuro. Quando o marido diz, vou apagar a luz, ela grita e diz, acende a luz. Acende a luz. Porque quando tudo está apagado, ela começa a ver Gasparzinho andando dentro de casa, fazendo careta, e aí, meu irmão, é um Deus nos acuda. A Bíblia já está empoeirada no Salmo 91, quando está tudo escuro, tudo turvo, pega a Bíblia e começa lá, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus já está enjoado dessa oração, meu irmão. Muda a página, minha irmã, vence este medo, porque para alcançar grandes coisas, para ser próspero, para ser bem sucedido, é preciso controlar o medo, é preciso vencer o medo, é preciso avançar, ainda que as muralhas digam que não, ainda que o gigante diga que não, ainda que a circunstância diga que não. Você serve um Deus que é maior do que tudo isto, você serve um Deus que é maior do que todo problema, e este Deus está dizendo, não precisa ter medo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Não tenha medo. Acabou. Terceiro passo, para finalizar. Deus chama Josué e diz assim, mas tem um detalhe, Josué. Versículo de número 7 e 8, ele diz assim, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido, aonde quer que você andar. Versículo 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Ponto de segmento, ele diz, só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Você pode ter a coragem do mundo inteiro, você pode ser esforçado, mais esforçado do que todo mundo, porém tem um detalhe: se você não atentar para a palavra de Deus, se você não procurar observar a palavra de Deus, se você não procurar cumprir a palavra de Deus, se você não procurar meditar na palavra de Deus, nada vai acontecer na tua vida, porque existe milhares de pessoas que se esforçam, milhares de pessoas que são corajosas, mas continua com a vida no zero, continua com a vida fracassada, continua com a vida derrotada. Sabe por quê? Porque o esforço e a coragem tem que estar junto com a obediência à palavra de Deus, tem que estar junto com a obediência àquilo que Deus quer para você, para a sua família. E é Deus quem disse: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: ame a palavra. Diga a ele: ame a palavra. Diga a ele: cumpra a palavra. Diga a ele: pratique a palavra. Fale da palavra. Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai mudar a tua situação a partir do momento que você se comprometer com a palavra. Eu poderia ser o homem mais esforçado deste mundo,
Eu poderia trabalhar 24 horas por dia. Eu poderia ser o homem mais corajoso deste mundo. Mas se eu não tivesse compromisso com uma palavra, não teria prosperidade, sobretudo a prosperidade espiritual, sobretudo a prosperidade física, o cuidado de Deus com a tua saúde, o cuidado de Deus com a tua vida, o cuidado de Deus com o teu coração, o cuidado de Deus com a tua mente, o cuidado de Deus com tudo aquilo que você projeta, é proveniente do seu compromisso com a palavra. Se você não tem compromisso com a palavra, todo o seu trabalho é debalde, todo o seu trabalho é vão, toda a sua coragem se redunda a nada. É preciso obedecer, é preciso atentar para aquilo que Deus requer através da sua palavra. E sabe o que é que a Bíblia diz? Deuteronômio 28: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e teres o cuidado de obedecer a tudo que o Senhor teu Deus te ordenar. Aí o Senhor diz assim, ó: todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Quantos aqui querem ser acompanhados pela bênção de Deus? A bênção emocional, a bênção espiritual, a bênção material, a bênção física. Levante as suas mãos, ou melhor, pegue a sua Bíblia, levante ela assim nesta noite. Levante ela nesta noite e diga: só depende de obedecer esta palavra. Balance ela, olhe para seu irmão e diga para ele: se você quer ser bem sucedido, seja esforçado, seja corajoso, mas sobretudo ame a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, cumpra a palavra de Deus, e Deus mandará a bênção bater na tua porta. Não vai precisar você correr atrás dela, não vai precisar você saltar de galho em galho atrás da bênção de Deus. Sabe por quê? Porque de manhã alguém vai bater na tua porta. Quando você abrir, a bênção vai dizer: eu sou bênção, e Jeová mandou vir te abençoar. É Deus quem disse que a bênção vai atrás de você. Foi Deus que falou. E acabou. Ponto final. Se Deus disse, está falado. Ele disse: Josué, meu filho, vai ser bom você se esforçar, vai ser bom você corajoso, você ser corajoso, mas tem um detalhe: não se desvia da palavra nem para a direita nem para a esquerda. Não se desvia dos ensinamentos, não se desvia da lei, não se desvia daquilo que eu te falei através de Moisés. Antes medita, cumpre, fala, antes ama, abraça, vive a palavra, Josué. Sabe por quê, irmão? Porque quando a força acabar, aleluias, o profeta Isaías disse assim, ó: quando a nossa força acabar, ele diz assim: os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas como a da águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas para você ter suas forças renovadas em Deus, você precisa obedecer a palavra. Você precisa crer na palavra e as bênçãos vão chegar. Você pode dizer amém? Fiquemos de pé nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo. 3 passos para você ser bem sucedido: ser corajoso, ser esforçado e obedecer a palavra de Deus. Nesses últimos dias, tem gente querendo ser bem sucedido de várias maneiras, passando por cima de A, por cima de B, por cima de C, desrespeitando as leis.
desprezando a moral e a ética. Nesses últimos dias tem gente fazendo de todo tipo de artimanha, de artifício, para aparecer nas telas, para aparecer aí na mídia. Tem gente fazendo de tudo, tem gente inventando história, tem gente passando outro para trás, tem gente pisoteando A, pisoteando B, pisoteando C, para ser bem sucedido, para prosperar. Mas as pessoas que fazem isso, meu irmão, são pessoas que constroem seu castelo com paredes e telhado de vidro. Quando a primeira pedra for atirada contra o seu castelo, ele vai ver que não é desta forma que se consegue as coisas. Seu castelo vai ruir, seu castelo vai cair por terra. Mas se nesta noite você quer alcançar a vitória, se nesta noite você quer dar um passo de fé, se nesta noite você quer mudar de vida, você quer alcançar as bênçãos, você quer sair desta situação, sobretudo, obedece a palavra de Deus. Não importa se você vai ter que perder, você vai ter que abrir mão de algo, não importa, se é para obedecer a palavra de Deus, faz, porque com Deus é assim. Às vezes a gente tem que perder algo para ganhar outro maior lá na frente. Às vezes nós temos que abrir mão de algo para ter que receber algo da mão de Deus lá na frente. E aquilo que Deus tem é maior, aquilo que Deus tem é melhor, aquilo que Deus projetou é melhor. E quando Deus nos dá, meu irmão, aí verdadeiramente nós somos prósperos e bem-sucedidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar por você. Porém, antes de orar, dá uma olhadinha do teu lado, vê se tem alguém que ainda não é evangélico. Vê se tem alguém nesta noite que ainda não fez uma aliança com Deus. Alguém que não pertence a nenhuma denominação evangélica. Olha para esta pessoa aí do teu lado e convida esta pessoa a vir aqui à frente, entregando a sua vida a Jesus, declarando que nesta noite verdadeiramente só Deus, por meio da sua palavra, quem pode fazer coisas extraordinárias. Me parece que a primeira pessoa já está vindo aqui, já está vindo a segunda também. Enquanto o ministério louva Jesus, eu convido você a vir aqui à frente, meu amigo. Traz esta pessoa aí do teu lado, meu irmão. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem a verdadeira prosperidade. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Tenha coragem nesta noite, meu amigo, de decidir por aquilo que é melhor para você. E Jesus é o melhor para a tua vida. Jesus é o melhor para a tua família. Jesus é o melhor para a tua história. Aonde está a terceira pessoa? Sai depressa do teu lugar. Vem nesta noite fazer uma aliança com Deus. Ajude esta pessoa, meu irmão. Olha do teu lado, à tua esquerda, à tua direita. Em nome de Jesus. Vê se esta pessoa que está do teu lado não é evangélica. Não é evangélica. E ajude esta pessoa a vir aqui à frente nesta noite. É noite de salvação, é noite de mudança. Deus impossível.
A terceira preciosa alma já está aqui à frente. A quarta alma para Jesus. Esta é a tua noite, meu amigo. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E é preciso ter coragem para entregar o nosso caminho nas mãos do Senhor. Mas eu posso te garantir, foi a melhor coisa que eu fiz, foi a melhor coisa que nós fizemos. No dia que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, no dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus. E nesta noite você tem esta oportunidade. Meus queridos, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado, Deus seja glorificado, ainda mais aqui nesta noite. É uma satisfação estar aqui com vocês, com esta igreja maravilhosa, uma vez mais, louvando e enaltecendo o nome de Jesus. Tenho certeza que a presença de Deus tem enchido os corações aqui nesta noite. E sem dúvida encherá ainda mais por meio da ação do Espírito de Deus nesta noite. Queridos, eu quero nesta noite compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus, por bondade, por misericórdia, tem concedido a nós. E para tanto eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 1, e nós estaremos lendo alguns versículos, a partir do versículo de número 6, Josué, capítulo 1, versículo de número 6 a seguir. Dou graças a Deus pela vida do pastor Josué Brandão, pela vida de todos os demais pastores que têm feito a obra de Deus aqui neste lugar. Também quero parabenizar todos os irmãos que estiveram aqui ontem, dando a sua contribuição, cooperando com o trabalho social, que teve como objetivo assistir centenas de crianças aqui. Foi maravilhoso, foi lindo. Deus em Cristo continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Josué capítulo 1, versículo de número 6 a seguir. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia Sagrada: sê forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra
que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você pode dizer amém? Amém. Diga assim comigo: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Diga mais forte: bem-sucedido. Amém? Meus queridos irmãos, com base nos versículos que nós acabamos de ler, eu quero falar sobre três passos para uma vida bem-sucedida. Quando nós lemos a Bíblia, às vezes nós passamos por cima de muita coisa. Por isso que o salmista, no capítulo 1 do livro de Salmos, ele diz que bem-aventurado é aquele que lê e medita. Ler e meditar é muito diferente de ler. E quando nós apenas lemos a Bíblia Sagrada, nós deixamos de colher para nós verdades extraordinárias que podem mudar a nossa vida completamente. Quando nós apenas lemos, passamos por cima de alguns princípios que são de grande importância para nós como pessoas, como seres humanos. E quando nós lemos estes versículos, ora lidos aqui nesta noite, eu pude ver o Senhor Jeová instruindo Josué, mas não foi nesse caso aqui o pastor Josué Brandão, não, foi Josué, auxiliar de Moisés. A gente vê Deus auxiliando Josué, dando a Josué alguns princípios ou algumas receitas, algumas coisas que seriam de suma importância para que ele fosse bem-sucedido na sua trajetória. Quando nós analisamos a vida de Josué, nós vemos que Josué, ele aparece ainda como escravo lá no Egito. Depois, Josué aparece como um soldado, pelejando em favor de Israel. Mais na frente, em Números, capítulo 13 e 14, Josué aparece como um dos 12 espias, os quais Moisés tinha enviado para observar a terra prometida. E quando chega no capítulo de número 1, do livro que leva o seu nome, nós vemos Deus chamando Josué para uma conversa séria. E Deus diz mais ou menos assim, com as minhas palavras. Ele diz: olha, Josué, o negócio é o seguinte: Moisés, o meu servo, está morto. Ele já passou desta
para melhor. E eu estava ainda há pouco falando com o pastor Miguel, que Moisés foi o único homem que fez Deus se tornar coveiro por um dia. Moisés foi o único homem que teve o privilégio de ser sepultado pelo próprio Deus. Agora veja a grandeza deste homem diante de Deus. E no capítulo 1, a gente vê Deus chamando Josué para ser sucessor deste homem, para continuar um projeto que Deus havia começado com ele. Um projeto que não podia dar errado, afinal de contas, Deus havia empenhado a sua palavra. Deus havia liberado uma promessa para Israel e todo aquele povo estava aguardando o cumprimento daquela promessa. E aquela promessa não poderia se cumprir se o homem chamado Josué falhasse. Deus chamou Josué porque acreditava na capacidade dele concluir aquele projeto. Mas Deus o chama, e eu vejo Deus pelo menos dando 3 orientações básicas para Josué. Primeiro passo que Deus ordena a Josué, ele chama Josué e diz: Josué, meu filho, meu servo, esforça-te e tem bom ânimo. Deus sabia que a tarefa de fazer Israel atravessar o Rio Jordão não era uma tarefa fácil. Certamente Deus sabia que no íntimo Josué iria por algum instante esmorecer, por algum instante pensar em desistir. Afinal de contas, ele era homem. Mas Deus o chama e diz: olha, se você quiser ser bem sucedido neste projeto, nesse investimento, você precisa se esforçar. Ou seja, você precisa descruzar os braços, arregaçar a manga da camisa, colocar a mão na massa e trabalhar arduamente. Deus estava dizendo: você não pode parar. E no original a palavra esforçar significa empreender uma força além daquela que a gente costuma empreender. Deus estava dizendo a Josué: você precisa dar o seu máximo. Se você quer fazer este povo atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida, você precisa se esforçar. Queridos, Deus não confia os seus projetos a pessoas que não são esforçadas. Deus não chama para fazer parte dos seus sonhos aquelas pessoas que não têm compromisso de colocar a mão na massa. A Bíblia diz que Deus, Ele não conta com preguiçosos na sua obra, na sua seara. A ordem de Deus, ou a instrução de Deus para aqueles que gostam de fazer corpo mole é: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e aprende com ela. Deus nunca gostou daquelas pessoas que não têm iniciativa e que espera sempre que alguém tome a decisão, quando às vezes é preciso você tomar a decisão. E isso requer esforço, queridos. A história diz que todos os homens de sucesso aí fora e dentro da igreja foram homens que se esforçaram
eu poderia falar do mega empresário Silvio Santos, e quem não conhece a história dele diz assim: herdou uma fortuna dos pais. Não, esse aí acertou na Mega Sena, mas a história dele diz que ele começou vendendo bala e caneta nos pontos de ônibus. Acordava bem cedo e partia para a batalha. Aí tem aqueles que ficam assim: Deus me falou que eu vou apenas assinar documentos, eu vou ficar no escritório, no ar-condicionado, só despachando, só liberando. Meu filho, se Deus lhe falou isso, amém, e fiel é Deus para fazer isso, mas até lá, o que é que você está fazendo para que isso aconteça? Mas até lá, o que é que você está fazendo para que as promessas de Deus se cumpram? Está ficando de braço cruzado esperando o anjo vir construir o escritório, outro vir colocar um ar-condicionado e te entregar a chave e dizer: entra, é teu. Isso não vai acontecer, queridinha. Isso não vai acontecer, queridinho. Eu só caso, por exemplo, tem as moças que dizem assim: eu só caso quando tudo estiver pronto. Já começou errado, porque para quem quer casar, sempre vai faltar alguma coisa. Aí diz assim: não só caso quando tiver máquina de lavar, máquina de passar, quando tiver máquina de enxugar, e máquina disso, máquina daquilo. Minha irmã, se você for esperar isso, você vai ficar para titia, você vai ficar para titio. Mas te garanto uma coisa: se você aceitar o desafio de esquentar a barriga no fogão, esfriar ali na pia, mais tempo, menos tempo, Deus vai honrar e vai te abençoar com aquilo que você pedir a Ele. E aí tem aqueles moços que querem casar. Meu irmão, tem 20, 30 anos e ainda vive de mesada. Misericórdia mesmo, irmão. E quer casar. Está entendendo? Quer casar, quer ter boa casa, mas 20 anos, baba, tem que fazer toda semana, senão toma cara. 20, 30 anos, painho, e aí? Final de mês. Está entendendo? Não se esforça, não empreende nenhum esforço para conquistar o seu próprio sustento. Até hoje ele não sabe, ela não sabe de que lado só nasce. E aí você vai me perguntar: por que, pastor? Porque quando ela acorda, quando ele acorda, o sol já está no meio do céu, meu irmão, já é meio-dia. Até hoje ele não sabe de que lado só nasce, ela não sabe de que lado só nasce, porque dorme até altas horas. Mas quer ser bem sucedido, quer prosperar, quer ver as bênçãos de Deus. E a ordem de Deus a Josué: se você quer prosperar, se você quer ser bem sucedido, Josué, meu filho, trabalha, se esforça, coloca a mão na massa, acorda de madrugada, vai me buscar, chama o povo, bota o povo para marchar, lidera o povo, organiza, trabalha, Josué, se esforça. E aí você vai conquistar, e aí você vai prosperar, e aí você vai ser bem sucedido. Davi estava para seguir o caminho que todo homem aqui na terra um dia vai seguir. 1 Reis capítulo 2, Davi chama Salomão, seu filho, e diz: Salomão, meu filho, eu estou para seguir o destino de todo homem aqui na terra. Ele estava se referindo à sua morte, e ele diz: mas eu quero te dizer uma coisa, Salomão, se você quer ser bem sucedido. Davi chega para Salomão e diz: ó, esforça-te e sê homem.
cabra macho, ser homem. Davi está dizendo: Salomão, aprende a se esforçar, aprende a trabalhar, aprende a investir, a negociar, porque tu serás bem sucedido como teu pai foi. Mas se você ficar esperando, Salomão, eu parti dessa para melhor, para você apenas ocupar meu trono, para você apenas desfrutar daquilo que eu vou te deixar como herança, você vai se dar mal, você vai quebrar a cara, porque a herança vai acabar, o reinado vai passar, e o que é que você tem, o que é que você fez, o que é que você empreendeu, o que é que você alcançou pelos seus próprios esforços. 1 Crônicas capítulo 28, versículo 10, ou é versículo 13, se não me foge a memória, a Bíblia diz o seguinte: esforça-te e faze a obra, esforça-te e faze a obra. A Bíblia Sagrada diz em Lucas capítulo 13, versículo 24, Jesus se referindo aos céus, Jesus diz assim, ó: esforçai-vos para entrar pela porta, porque ela é estreita. Ou seja, até para se alcançar a salvação, meu querido, é preciso empreender esforço, é preciso trabalhar, se esforçar, porque do contrário não alcançaremos esta graça. Ou você está pensando que para ser salvo é só apenas aceitar Jesus e continuar do jeito que está? Não, para ser salvo é preciso se esforçar, é preciso aceitar Jesus, mas é preciso orar, é preciso se esforçar para não pecar, porque do contrário a sua salvação torna-se comprometida. Olha para o irmão e diga: se você quer prosperar, quer ser bem sucedido, diga: esforça-te. Diga para ele: esforça. Diga ele assim, ó: para de reclamar, não vai adiantar você ficar reclamando de A, de B, de C, do prefeito, do governador, do presidente. Esforça-te e Deus fará as obras das tuas mãos prosperar. Quanto mais você se esforçar, mais Deus vai te abençoar, mais as coisas vão acontecer e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Segundo passo, o Senhor chama Josué. Primeiro manda se esforçar, depois o chama e diz assim, ó: e ser corajoso. Seja corajoso. O interessante é que no versículo 6, Deus manda Josué ser corajoso. No versículo 7 ele volta e diz: ser muito corajoso. Como quem disse assim: meu filho, não vai só adiantar você ser corajoso não, para fazer esse povo aí atravessar o Jordão, para alcançar a terra prometida, você vai ter que ter muita coragem, você vai ter que enfrentar muitos desafios, você vai ter que matar o gigante, vai ter que rasgar o urso, o leão, vai ter que derrubar as muralhas de Jericó, vai ter que atravessar o Jordão, vai ter que enfrentar os inimigos. Você vai ter que ser muito corajoso. Não se empreende nada se não tiver coragem. Existem pessoas que passam a vida inteira projetando e nunca executam os seus projetos. Sabe por quê? Porque tem medo de correr o risco. Não abriu a empresa que Deus mandou. Por quê? Porque tem medo de não dar certo e ter que fechar as portas. Eu conheci o irmão, 10 anos a economia deles estava num banco, mas não era num banco desse aí fora não, era no banco da sua cama, dentro do colchão, literalmente. E ele tinha um sonho de colocar uma loja, mas tinha medo. 10 anos
querendo colocar a loja, e 10 anos com medo de rasgar o colchão e investir o dinheiro na loja, e mais tarde não dá certo. Quando foi um dia, eu comecei a conversar com ele, e de repente ele começou a chorar, e ele disse: Deus está falando comigo através de você. Eu disse: como? Ele disse: pastor Jonatas, tem 10 anos que Deus me deu um projeto de um comércio, mas eu tinha medo, eu não tinha coragem de colocá-lo. E eu disse: meu filho, nesses 10 anos você pode ter perdido a oportunidade, sabe, de ganhar muito dinheiro e de fazer grandes investimentos na obra do Senhor. O que foi que você ganhou nesses 10 anos? Ele disse: nada, apenas o meu colchão aumentou um pouquinho, porque todo dia eu boto dinheiro lá. Eu disse: em nome de Jesus, meu filho, vamos lá, se você quiser me empresta uma faca, eu vou rasgar no meio, ou você investe esse dinheiro e o nome do Senhor é glorificado, ou então as traças vai comer teu dinheiro, as traças vai destruir, e você vai ficar sem A e sem B. Quando eu digo que Josué teve que ter coragem, irmãos, é porque não é para qualquer um olhar assim para um rio, mandar os levitas colocar as plantas dos pés na água e dizer: o rio vai se abrir. Tem que ter coragem de fazer uma loucura dessa. E se o rio não se abrisse, você já pensou nisso? Se o rio não se abrisse, os levitas iam dizer: ei, rapaz, o homem está fora da direção, ei, vamos pegar ele, vamos dar o dele logo aqui, porque esse homem aí não foi constituído por Deus. Se o negócio desse errado, meu irmão, já pensou Josué dissesse assim: cerca Jericó aí 7 vezes, na 7ª volta dá um grito, a muralha vai cair, e o povo cercasse, rodeasse, na 7ª volta o povo gritasse, e as muralhas não caíssem? O povo ia dizer: pega ele, faz uma cruz aí, porque a gente, já que o nome dele, porque no original, o nome Jesus tem a mesma origem do nome Josué, já que ele é um tipo de Jesus aqui no Antigo Testamento, então pega ele, vamos fazer que nem vamos fazer com Jesus lá na frente, faz uma cruz de madeira e vamos botar esse infame na cruz, porque ele não está na direção de Deus. Ele disse que o rio ia se abrir, o rio não se abriu, mandou a gente dar a volta na cidade, que a muralha ia cair, a muralha não caiu. E aí? Mas ele teve coragem de correr o risco. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: ó, se você quer ser bem sucedido, diga: tenha coragem de pelo menos correr o risco. E talvez você vai perguntar: mas pastor, e se não der certo? Se não der certo, glória a Deus e aleluia, pelo menos você vai trazer de lá a experiência de alguém que tentou, a experiência de alguém que teve coragem. E tem outra, sabe, essas pessoas que ficam aí do teu lado dizendo: cuidado, irmão, não vai dar certo, cuidado, irmão, cuidado com aquilo. Sabe o que é que eles são? Eles são medrosos, são medíocres, eles estão acostumados com a mesmice, mas Deus não quer isso para você. O que Deus tem para você é coisa grande, é coisa extraordinária, mas você tem que ter coragem, meu irmão, de correr o risco, de ordenar para o rio se abrir e ele se abrir, de dizer que as muralhas vão cair, e ela vai cair. Josué precisava de coragem. E eu lembro que Jesus disse lá no Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, Jesus disse que os medrosos não herdarão o reino de Deus. Sabe por quê? Porque os medrosos não têm coragem de confessar a fé em Jesus. Os medrosos são aqueles que diante de qualquer circunstância negam a fé. Diante de qualquer situação, nega o nome do Senhor Jesus Cristo. E se ele for assim, se ele agir assim, a sua salvação está comprometida. Por isso Jesus já disse logo: os medrosos, meu irmão, vão ficar de fora, porque os medrosos não vão ter coragem de passar aquilo que somente os corajosos vão passar. Os medrosos não terão coragem de chegar diante do diabo e dizer: eu sirvo a Jesus Cristo,
ainda que o diabo fira a sua carne, ainda que o diabo fira a sua família, os corajosos não estão nem aí para isso, antes permanece confiando em Deus, crendo que Deus é Deus para livrá-los, para protegê-los e para entregá-los naquele grande dia uma coroa de glória. Você pode estar dizendo, mas pastor, como assim eu preciso de coragem? Precisa ter coragem. Você precisa ter coragem para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Quando o Senhor Jesus Cristo olha para a sua igreja, queridos, Jesus sabe quem é aqueles que Ele pode contar aqui na terra. Jesus sabe com quem Ele pode confiar, com quem Ele pode compartilhar seus projetos, seus planos. Jesus sabe que no meio desta multidão tem pessoas aqui que não têm coragem para fazer coisas que somente aqueles que são chatados de doido, aqueles que são chatados de desequilibrado, têm coragem de fazer. Quando Deus chamou Gideão, Deus disse a Gideão, Gideão, reúne um povo aí que eu vou dar livramento, eu vou entregar os midianitas, vou entregar os inimigos nas tuas mãos. Gideão reuniu 32 mil, Juízes capítulo 7, o Senhor olha para a multidão e diz, tem muito contigo. Diga aí que quem for covarde e medroso que volte. Gideão sai cantando essa cantoria no meio do arraial e dizendo, assim diz o Senhor, quem for medroso, quem for covarde pode voltar. Quando Gideão acaba de cantar a musiquinha, 22 mil voltam, 22 mil vão para casa, 22 mil eram covardes, eram medrosos, e Deus sabia que medroso só serve para dar trabalho, queridos. E queridos, deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó, se aqueles 22 mil fosse para a batalha, eram 22 mil que teriam de ser trazidos pelos que ainda não tinham coragem, porque o medo, meu irmão, o medo paralisa as nossas ações, o medo bloqueia os nossos reflexos. Eu nunca vi uma pessoa que toma um susto e ela entra num estado elevado de medo, sair correndo, ela abre a boca, mas nem o grito sai, porque o medo bloqueia as ações. Quando alguém está com medo, esse alguém não consegue se locomover, não consegue andar, não consegue se mexer. Imagine 22 mil com armas nas mãos, diante dos inimigos, e os inimigos dizendo, eu vou acabar com você, eu vou arrancar sua cabeça, eu vou desaversar seu corpo. Aqueles 22 mil ficariam parados diante dos inimigos e serviriam de churrasco para eles. Então Deus diz, não vai não, meu filho, é melhor você ficar em casa do que você ir para a guerra, servir de tropeço. Fica em casa, medroso, covarde, fica em casa. Mas quem tem coragem pode vir, porque o general dos generais está na frente deste exército. Com quem nesta noite Deus pode contar? Quem aqui nesta noite tem coragem de acompanhar o general Jeová Rafá, que não perde batalha? Levante as suas mãos nesta noite e dê glória ao Senhor. Agora, tem medo de escuro. Eu conheço pessoas que quando estão em casa, deixa eu contar isso para vocês, enquanto tem gente em casa, meu irmão, é o cabra macho, ele não fala não, ele rosna assim, a mulher, bem, bota o jantar, é o homem, é o macho. Mas quando a mulher diz assim, bem, vou ali visitar a maninha, aí pega os meninos, arruma a menina e sai todo mundo, meu irmão, que ele fica sozinho em casa, vento que balança a cortina, meu irmão, se torna assombração. O gato derrubou a panela lá fora, é ladrão.
corre, escora a porta, chama o BOPE, a tropa de elite, que tem ladrão, e quando abre a porta, é um gato. Eu conheço um homem, não estou falando de vocês ainda não, mulheres, eu conheço um homem, que tirou todos os móveis de dentro de casa, chovendo no Rio de Janeiro, porque uma barata entrou dentro de casa e ele não viu aonde ela estava. Ele disse assim: ou eu acho essa barata ou ninguém dorme aqui hoje. Botou sofá, botou rack, botou cama, botou geladeira, botou tudo para fora. E a psicologia diz que quando você tem medo de algo, muito medo, aquele algo que é pequenininho se torna algo monstruoso para você. Então, tem pessoas aqui que uma barata, meu irmão, é um monstro de 7 cabeças, que um rato é um elefante dando com a tromba na sua porta. Seu medo. O medo faz você aumentar a lente das coisas. O medo faz você ver as coisas tudo grande. O que foi que fez? A multidão de Israel vê Golias, gigante. Foi o medo. A Bíblia diz que todos eles estavam tremendo de medo. E dizia assim: ó, o homem é gigante, a gente não pode enfrentar. Mas quando Davi olhou para Golias, olha como Golias se tornou pequeno. Davi diz assim: ó, quem é este incircunciso? Sabe o que ele está dizendo? Quem é este ordinário pagão? Quem é esse que não faz parte da aliança de Jeová? Quem é esse que não tem compromisso com Deus? Olha como para Davi Golias era pequeno. E não deu outra. Golias tombou diante de Davi, porque Davi não teve medo de Golias. Tem mulheres aqui que tem medo de escuro. Quando o marido diz: vou apagar a luz, ela grita e diz: acende a luz. Acende a luz. Porque quando tudo está apagado, ela começa a ver Gasparzinho andando dentro de casa, fazendo careta, e aí, meu irmão, é um Deus nos acuda. A Bíblia já está empoeirada no Salmo 91, quando está tudo escuro, tudo turvo, pega a Bíblia, aí começa lá: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus já está enjoado dessa oração, meu irmão. Muda a página, minha irmã, vence este medo, porque para alcançar grandes coisas, para ser próspero, para ser bem sucedido, é preciso controlar o medo, é preciso vencer o medo, é preciso avançar, ainda que as muralhas digam que não, ainda que o gigante diga que não, ainda que a circunstância diga que não. Você serve um Deus que é maior do que tudo isto, você serve um Deus que é maior do que todo problema, e este Deus está dizendo: não precisa ter medo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Não tenha medo. Acabou. Terceiro passo, para finalizar. Deus chama Josué e diz assim: ó, mas tem um detalhe, Josué. Versículo de número 7 e 8, ele diz assim: ó, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido, aonde? Aonde quer que você andar. Versículo 8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Ponto de segmento, ele diz: só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Você pode ter a coragem
coragem do mundo inteiro. Você pode ser esforçado, mais esforçado do que todo mundo. Porém tem um detalhe: se você não atentar para a palavra de Deus, se você não procurar observar a palavra de Deus, se você não procurar cumprir a palavra de Deus, se você não procurar meditar na palavra de Deus, nada vai acontecer na tua vida, porque existe milhares de pessoas que se esforçam, milhares de pessoas que são corajosas, mas continua com a vida no zero, continua com a vida fracassada, continua com a vida derrotada. Sabe por quê? Porque o esforço e a coragem tem que estar junto com a obediência à palavra de Deus, tem que estar junto com a obediência àquilo que Deus quer para você, para a sua família. E é Deus quem disse: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: ame a palavra. Diga a ele: ame a palavra. Diga a ele: cumpra a palavra. Diga a ele: pratique a palavra, fale da palavra. Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai mudar a tua situação a partir do momento que você se comprometer com a palavra. Eu poderia ser o homem mais esforçado deste mundo, eu poderia trabalhar 24 horas por dia, eu poderia ser o homem mais corajoso deste mundo, mas se eu não tivesse compromisso com uma palavra, não teria prosperidade, sobretudo a prosperidade espiritual, sobretudo a prosperidade física, o cuidado de Deus com a tua saúde, o cuidado de Deus com a tua vida, o cuidado de Deus com o teu coração, o cuidado de Deus com a tua mente, o cuidado de Deus com tudo aquilo que você projeta, é proveniente do seu compromisso com a palavra. Se você não tem compromisso com a palavra, todo o seu trabalho é debalde, todo o seu trabalho é vão, toda a sua coragem se redunda a nada. É preciso obedecer, é preciso atentar para aquilo que Deus requer através da sua palavra. E sabe o que é que a Bíblia diz? Deuteronômio 28: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e teres o cuidado de obedecer a tudo que o Senhor teu Deus te ordenar. Aí o Senhor diz assim, ó: todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Quantos aqui querem ser acompanhados pela bênção de Deus? A bênção emocional, a bênção espiritual, a bênção material, a bênção física. Levante as suas mãos, ou melhor, pegue a sua Bíblia, levante ela assim nesta noite. Levante ela nesta noite e diga: só depende de obedecer esta palavra. Balance ela, olhe para seu irmão e diga para ele: se você quer ser bem sucedido, seja esforçado, seja corajoso, mas sobretudo ame a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, cumpra a palavra de Deus, e Deus mandará a bênção bater na tua porta. Não vai precisar você correr atrás dela, não vai precisar você saltar de galho em galho atrás da bênção de Deus. Sabe por quê? Porque de manhã alguém vai bater na tua porta. Quando você abrir, a bênção vai dizer: eu sou bênção, e Jeová mandou vir te abençoar. É Deus quem disse que a bênção vai atrás de você. Foi Deus que falou. E acabou. Ponto final. Se Deus disse, está falado. Ele disse: Josué, meu filho, vai ser bom você se esforçar, vai ser bom você corajoso, você ser corajoso, mas tem um detalhe: não se desvia da palavra nem para a direita nem para a esquerda.
não se desvia dos ensinamentos, não se desvia da lei, não se desvia daquilo que eu te falei através de Moisés. Antes medita, cumpre, fala, antes ama, abraça, vive a palavra, Josué. Sabe por quê, irmão? Porque quando a força acabar, aleluias, o profeta Isaías disse assim, quando a nossa força acabar, ele diz assim, os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas como a da águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas para você ter suas forças renovadas em Deus, você precisa obedecer a palavra, você precisa crer na palavra, e as bênçãos vão chegar. Você pode dizer amém? Fiquemos de pé nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. 3 passos para você ser bem sucedido: ser corajoso, ser esforçado e obedecer a palavra de Deus. Nesses últimos dias, tem gente querendo ser bem sucedido de várias maneiras, passando por cima de A, por cima de B, por cima de C, desrespeitando as leis, desprezando a moral e a ética. Nesses últimos dias tem gente fazendo de todo tipo de artimanha, de artifício, para aparecer nas telas, para aparecer aí na mídia. Tem gente fazendo de tudo, tem gente inventando história, tem gente passando outro para trás, tem gente pisoteando A, pisoteando B, pisoteando C, para ser bem sucedido, para prosperar. Mas as pessoas que fazem isso, meu irmão, são pessoas que constroem seu castelo com paredes e telhado de vidro. Quando a primeira pedra for atirada contra o seu castelo, ele vai ver que não é desta forma que se consegue as coisas. Seu castelo vai ruir, seu castelo vai cair por terra. Mas se nesta noite você quer alcançar a vitória, se nesta noite você quer dar um passo de fé, se nesta noite você quer mudar de vida, você quer alcançar as bênçãos, você quer sair desta situação, sobretudo, obedece a palavra de Deus. Não importa se você vai ter que perder, você vai ter que abrir mão de algo, não importa, se é para obedecer a palavra de Deus, faz, porque com Deus é assim. Às vezes a gente tem que perder algo para ganhar outro maior lá na frente. Às vezes nós temos que abrir mão de algo para ter que receber algo da mão de Deus lá na frente. E aquilo que Deus tem é maior, aquilo que Deus tem é melhor, aquilo que Deus projetou é melhor. E quando Deus nos dá, meu irmão, aí verdadeiramente nós somos prósperos e bem-sucedidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar por você. Porém, antes de orar, dá uma olhadinha do teu lado, vê se tem alguém que ainda não é evangélico. Vê se tem alguém nesta noite que ainda não fez uma aliança com Deus. Alguém que não pertence a nenhuma denominação evangélica. Olha para esta pessoa aí do teu lado e convida esta pessoa a vir aqui à frente, entregando a sua vida a Jesus, declarando que nesta noite verdadeiramente só Deus, por meio da sua palavra, quem pode fazer coisas extraordinárias. Me parece que a primeira pessoa já está vindo aqui.
Já está vindo a segunda também. Enquanto o ministério louva Jesus, eu convido você a vir aqui à frente, meu amigo. Traz esta pessoa aí do teu lado, meu irmão. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem a verdadeira prosperidade. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Tenha coragem nesta noite, meu amigo, de decidir por aquilo que é melhor para você. E Jesus é o melhor para a tua vida. Jesus é o melhor para a tua família. Jesus é o melhor para a tua história. Aonde está a terceira pessoa? Sai depressa do teu lugar. Vem nesta noite fazer uma aliança com Deus. Ajude esta pessoa, meu irmão. Olha do teu lado, a tua esquerda, a tua direita. Em nome de Jesus. Vê se essa pessoa que está do teu lado não é evangélica. Não é evangélica. E ajude esta pessoa a vir aqui à frente nesta noite. É noite de salvação, é noite de mudança. A terceira preciosa alma já está aqui à frente. A quarta alma para Jesus. Esta é a tua noite, meu amigo. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E é preciso ter coragem para entregar o nosso caminho nas mãos do Senhor. Mas eu posso te garantir, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que nós fizemos. No dia que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, no dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus. E nesta noite você tem